Olá, bem-vindo novamente ao canal, obrigado pela audiência. Hoje eu estou gravando um vídeo que é um pouco uma continuidade do vídeo 17, que eu gravei no dia 13 de maio, e vou finalizar o assunto das marcações baseadas nos destaques de saldo de agressão. Então, quem assistiu ao vídeo 17 deve se lembrar que eu deixei marcado aqui no dia 13 de maio uma marcação aqui na região dos 5.277 aproximadamente, que foi uma região onde houve uma grande sequência de destaques, né, de saldo de agressão. E eu comentei no final do vídeo passado que eu ia deixar essa região marcada para ver se no dia 14 seria uma região, vamos dizer assim, respeitada, né? Então a gente dá início ao dia 14, né? Estou no mini dólar aqui, box 3R, e veja aqui o que acontece, né? O preço abre na região aqui, mais ou menos aqui dos 5.296, ele abre transitando na região da VWAP, e aí quando ele toca aquela região, ele, digamos assim, encontra uma região de suporte, né? Então eu considero essa região que ela foi inicialmente respeitada, tá? Quem acredita aí nos indicadores e nas marcações poderia ter entrado, né, ter colocado uma ordem de compra nessa região, teria passado um calor aí de mais ou menos 4 pontos, mas teria feito aí algo em torno aí de quase 20 pontos, né? É claro que essa região ela não é intransponível para sempre, né? Ela acaba sendo rompida em algum momento do dia. O preço transitou acima da VWAP até mais ou menos às 10 da manhã, e depois a gente teve uma queda, um rompimento daquela região. Bom, eu quis mais mostrar aqui no início desse vídeo a questão das regiões marcadas, né? Que elas se tornam regiões de interesse, né? Os indicadores têm essa característica, né, de conseguir mostrar, né, para o usuário, para aquele que está utilizando as ferramentas, regiões importantes, né? E essas regiões de destaques, né, que aparecem no gráfico de Renko, elas são muito interessantes. Eu gosto muito dessa marcação que as ferramentas possibilitam. Bom, teve um acontecimento aqui de hoje, no dia 14, que eu acabei perdendo uma oportunidade interessante de fazer um trade. Essa região aqui, essas marcações que surgiram mais ou menos às 13h59, veja que esses boxes eles estão... o primeiro box aqui que foi identificado aí com esse destaque foi às 13 horas 59 minutos e 39 segundos. E o último, exatamente no mesmo segundo, né? É o que eu costumo dizer, né? Essas marcações, elas mostram que o movimento ele foi muito rápido, com muita força. Algo que não dá tempo para que a parte contrária do mercado faça qualquer coisa. Eu costumo deixar na tela os dois, né, os dois tipos de gráfico, o atemporal e o temporal. E eu deixei o gráfico temporal aqui parado nessa mesma região, tá? Então a gente está mais ou menos aqui com essa janela começando mais ou menos aqui às 13h07
e essa janela aqui também começando às 13h09, então a gente está mais ou menos com o mesmo intervalo. E olha só que interessante, né? Esse candle aqui no gráfico de 1 minuto, ele teve vários imbalances aqui, né, no gráfico de tape reading, que é os imbalances característicos de gráfico do tipo footprint. E esses imbalances começaram mais ou menos aqui na região do 5.265,50. Se a gente pegar aqui, ó, no gráfico de Renko, a gente vê que a marcação começou mais ou menos 5.266. Então, é claro que aqui eu não tenho como pegar, ele com a precisão de 50 centavos, porque eu estou no box 3R, eu teria que colocar no box 2R para que cada box tivesse um tamanho de meio centavo, vamos colocar assim. E aí eu conseguiria pegar inclusive o início, né, desse imbalance aqui, que estaria coincidindo com o início do imbalance aqui marcado pela ferramenta. Então, normalmente esses imbalances, que eu chamo de imbalance, né, esses destaques aqui de saldo, são os imbalances que são marcados aqui no gráfico de footprint, né? E o que eu queria falar hoje, né? Eu acabei perdendo uma oportunidade, porque eu acabo trabalhando com confluências, né? De várias, como posso dizer assim, várias sinalizações que me fazem, enfim, entrar numa operação. Eu comentei em alguns vídeos que eu também acabo utilizando uma teoria que é muito utilizada aí no mercado de Forex, que é os gaps que se formam em regiões onde não existe vela, né? Onde não existe, onde não existe o pavio, né? O pessoal do Forex aí defende que essas regiões que não estão com pavio no gráfico são regiões onde não houve a contraparte do mercado, não houve chance da outra parte do mercado negociar. E quando isso acontece, o preço acaba voltando naquela região para que todos possam ter a oportunidade de negociar no mercado, né? E aí eu me deparei com essa situação aqui no gráfico de 1 minuto, em que, vamos avançar aqui um pouco, a gente percebe que foi criado um gap nessa região aqui, que eu vou marcar com a ferramenta na cor amarela. Vou marcar aqui, vou dar prosseguimento até o final do dia, colocando ele terminando no dia 15. Então a gente vai... Então tudo que eu marco aqui ele acaba marcando também no outro gráfico. Então essa região aqui, esse imbalance, né, dos 5.266 aos 5.270,5, né, é uma região em que o preço deve avançar, mas ele deve retornar àquela região para que todo mundo tenha a chance de fazer negociações no mercado. O que eu fiz nessa hora, né? Eu coloquei uma ordem aqui, mais ou menos 50, meio ponto acima desse valor mínimo aqui de 5.266. Eu coloquei uma ordem aqui de 5.266,5 com meu stop aqui, e eu coloquei o alvo inicialmente, eu tinha colocado o alvo como o primeiro desvio acima da VWAP, né? Então eu vou simular aqui, vou fazer as marcações de quais foram os níveis de preço que eu acabei adotando. Então eu coloquei, deixa eu ver se eu consigo, eu tenho que tirar o imã aqui e colocar uma linha a mais ou menos 5.266,5. eu vou marcar esse ponto, não vou colocar a extensão para a direita, vou colocar aqui uma linha verde. Eu não consigo agora colocar a ordem porque o mercado já está fechado. Estou fazendo esse vídeo na noite do dia 14, às 21h20. Então, eu não consigo colocar, a não ser que eu espere pelo replay amanhã,
Mas eu coloquei a ordem nesse nível, né? Por quê? Eu coloquei meio ponto acima esperando que esse gap fosse fechado. Então o preço iria passar pela minha ordem, né? E eu conseguiria entrar dentro do trade. O preço avançou, o preço caiu e ele, por questão aí de um ponto, né, eu não entrei no trade. E aí o trade avançou, né? Eu teria colocado, vamos só fazer uma simulação aqui, vou colocar outra linha que eu teria colocado meu stop abaixo dessa mínima, mais ou menos na região do 5,262. Eu teria colocado, eu não sei se eu coloquei aqui nesse, acho que eu coloquei aqui perto da mínima. Eu vou colocar aqui uma linha. Deixa eu ver se eu consigo. Não vou pôr para a esquerda. Vou colocar aqui na cor. Vou colocar aqui um azul. Vou colocar mais ou menos nesse valor aqui de 5,261 mesmo. 5,261. Tá. E o meu alvo estava aqui no primeiro desvio, então 5,288. Vou colocar uma outra linha aqui. Vou pintar ela de um azul claro. 5,288. Bom, vamos ver como é que o trade evoluiu. Lembrando que tinha essa região de resistência aqui do dia anterior. Veja que o preço entrou na região, ele sentiu a resistência, né? Mas por mais que tivesse essa resistência aqui, eu também tinha esses imbalances tanto marcados pela ferramenta de tape reading, como também pelas ferramentas dos indicadores que eu comento aqui, né? Os indicadores que eu desenvolvi. Então é uma questão de acreditar, né? Que essa região ela não vai ser para sempre intransponível. De fato, houve um rompimento e ele atinge o alvo. E aí eu fiquei assim, poxa vida, por que eu não consegui entrar nesse trade, né? E aí, voltando atrás aqui, no início dessa marcação que eu fiz, eu me dei conta de que, poxa, e se eu tivesse com um outro tempo gráfico, né? Talvez eu não tivesse me confundido. Como assim? Se eu tivesse colocado aqui o gráfico no tempo de 2 minutos e fizesse a mesma análise, vamos retornar ali para as mais ou menos perto das... Espera que ele está carregando. Não chegou ainda no dia 14, chegou agora. Vou ali chegar às 13h59, que foi quando iniciou. Então, na hora que a gente analisa no gráfico de 2 minutos, a marcação aqui em amarelo já não seria nesse ponto, porque o gap ele está aqui nesse candle anterior, nesse ponto aqui a mais ou menos 5,268. Então, se eu fizer a correção aqui dessa área em amarelo e colocar, vou diminuir aqui para 56 e aqui o preço 5,268. Ele vai marcar exatamente o gap, né, entre o candle anterior e o candle seguinte. Então note que esse preço aqui que eu coloquei como ordem, ele já não estaria mais aqui. Eu teria colocado ele meio ponto acima do limite inferior dessa região. Então eu teria colocado algo perto de 5,267,50. Então eu vou mover essa linha aqui para algo perto de 5,267,50.
ver se eu consigo... Não, desculpe, 5268,50. 5268,50. Se eu tivesse analisado o gráfico no tempo de 2 minutos, eu teria conseguido entrar nesse trade. E aí eu teria feito... Vamos ver o que eu teria conseguido aí nesse trade. Eu teria conseguido mais ou menos aí 20 pontos. Então assim, a gente fica um pouco aborrecido, mas pelo menos não foi um loss, né? Oportunidades como essa surgem aos montes, né? Então, assim, eu fiquei esperando, né? Eu me posicionei no gráfico de 1 minuto, deixei a minha ordem aqui, ele fez esse primeiro pullback aqui e eu ainda continuei esperando. E eu deixei a ordem aqui, eu tive mais ou menos aqui, ó, esse candle ele foi às 13h58. E esse que atingiu a região, ele foi às 14h06. Eu tive 8 minutos, né? Tive 8 minutos para fazer uma análise correta e eu acabei não fazendo, se eu tivesse utilizado um outro tempo gráfico, né? E eu deixei a ordem aí até mais ou menos umas 14h40, quando me dei conta de que não, o preço não vai mais voltar. Ali era o momento de eu ter entrado, né? Foi às 14h06. Minha ordem deveria estar aqui e ela não estava. Então, paciência, né? Segunda-feira tem mais. Só queria fazer esse comentário porque questão de tempo gráfico, né, é o fractal que você está trabalhando, né? Você pode colocar o tempo gráfico no minuto, nos 2 minutos, nos 5 minutos, nos 15 minutos. Você vai enxergar as oportunidades em fractais diferentes, né? Com amplitudes diferentes, né? E aí é uma questão de ter caixa para aguentar aí os movimentos, né, de acordo com o tempo gráfico. Tá? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esses comentários. Se gostaram, dê um joinha aí, curta o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para ser sempre avisado aí de novos vídeos. Eu pretendo ser mais frequente aqui no canal, produzir mais vídeos, para que a comunidade possa conhecer um pouco mais aí dos indicadores. Bons estudos e bons trades, pessoal!